muito à mão, muito mais do que a aula passada. Então vamos lá começar a nossa aula de inspeção. Veja só. Objetivos da inspeção do tórax do paciente. O objetivo é a gente fazer uma inspeção estática e uma inspeção dinâmica do tórax do paciente. Então, se eu peço para vocês inspecionarem o tórax, necessariamente vocês têm que fazer uma inspeção estática e necessariamente uma inspeção dinâmica. E aí, o que compete cada uma dessas duas, né? O que você vai analisar na inspeção estática e dinâmica do tórax desse paciente. Vamos lá, né? Preparação para o exame. Eu deixei esse slide aqui, né? Porque como a gente está iniciando o exame, né? Às vezes a gente quer ser muito técnico no exame, eu percebo isso acompanhando as provas de vocês, e meio que a gente esquece das coisas mais básicas, né? Às vezes você faz um exame perfeitamente bem, mas você esqueceu de higienizar as mãos, né? Esqueceu de colocar luva, né? Esqueceu de preparar o seu paciente, porque a preparação do exame envolve a preparação do médico, do paciente e do ambiente, ok? E aqui no exame do tórax do paciente, o que é que a gente precisa? Precisa de um tórax exposto, ok? Então, tem algumas coisinhas, veja só. O paciente do sexo masculino, ele vai estar lá com o avental dele, né? E quando você for fazer o exame, você vai expor todo o tórax dele. Você vai fazer o exame anterior, posterior e lateral. Nas mulheres, né? Quando você for ver o tórax anterior, você analisa um tórax e o outro está coberto, depois você cobre e analisa o outro hemitórax da paciente. A não ser alguns casos que você precisa realmente analisar os dois tórax, ok? Aí você pode, ok? Mas se você está fazendo ausculta, por exemplo, ausculta um tórax, né? Quando você for para o outro, cobre, ausculta o outro, ok? É um meio de você preservar o pudor do paciente, ok? Então são informaçõezinhas aqui que podem ajudar vocês mais para frente, quando vocês estiverem cara a cara com o paciente e ficar meio inseguro como fazer o exame, né? Como você deve tratar aquele paciente na hora do exame, né? Ambos em pé, né? O paciente sentado, né? A iluminação natural, ok? Então você pode fazer ou você e o paciente em pé, ou o paciente sentado e você em pé, né? O paciente sentado e você em pé. E quando o paciente estiver incapaz, o paciente estiver acamado, aí você vai fazer o tórax anterior dele e o tórax posterior dele você vai fazer com ele em decúbito lateral, ok? Paciente em decúbito lateral, você vai analisar o tórax dele, o tórax posterior dele. Por quê? Não tem o que fazer, o paciente está acamado, o paciente está incapaz de se levantar, né? De sentar para que você faça o exame. Então você vai ter que se virar realmente, né? Mas nunca realizar o exame de decúbito ventral, né, gente? Nunca, nunca mesmo, ok? Coisas básicas que eu preciso que vocês saibam para realizar o exame, beleza? Vamos lá. Posições de realização do exame, né? Tanto faz inspeção, palpação, percussão, ausculta. Tudo vocês vão analisar nessas três posições. De frente para o paciente para ver o tórax anterior, atrás do paciente para o tórax posterior e lateral ao paciente para o tórax lateral. E aí vocês vão pedir para o paciente colocar as mãos na cabeça, né, para que você consiga ter uma visualização adequada do tórax lateral do paciente e prosseguir para a realização do exame do tórax desse paciente na margem lateral. Então, ok. Então vamos lá, né? Vamos começar com a nossa inspeção, né? E aqui vai começar muitas informações, ok? E aí eu tentei dividir de forma mais didática possível. Eu pensei em dividir em uma inspeção mais geral de extremidades, né? Coisas mais gerais, e uma inspeção do tórax propriamente dito, ok? Então vamos lá. O que a gente vê na inspeção do tórax desse paciente? Primeiramente, pele e anexos, né? Então, veja só. Quando a gente começa a fazer uma avaliação cardiorrespiratória, né? O que é o aparelho cardiorrespiratório? É quem faz a oxigenação, né? Quem faz a perfusão de sangue nos nossos tecidos periféricos e quem faz a oxigenação, né, desse sangue para que você tenha essa perfusão e a nutrição dos tecidos periféricos, ok? E também dos tecidos centrais. Qualquer patologia, o que eu quero que vocês pensem a partir de agora, qualquer patologia que acomete o sistema cardiorrespiratório, né? O próprio corpo ele tem um mecanismo de redirecionamento do fluxo sanguíneo, né? Então, se você tem um acometimento aqui da área central cardiorrespiratória, o seu corpo ele desvia esse sangue para as partes que são mais necessárias e vitais do seu corpo. Então, o cérebro nunca pode parar de se oxigenar, né? Parou síncope, o paciente desmaia, ok? E entra em morte encefálica, né? Pode entrar em morte encefálica. Região central, né, o próprio coração tem que ser nutrido, o pulmão tem que ser nutrido, né, rim. Então, regiões mais centrais do nosso corpo.
Quem é que não tem total importância nessas situações? A periferia, gente. Então, sempre que vocês forem fazer um exame cardiorrespiratório no paciente, a primeira manifestação clínica que vai acontecer são manifestações clínicas na periferia desse paciente. Então, a gente tem que analisar a periferia. O quê? A gente tem que analisar quando a gente for falar do exame cardiovascular, eu vou falar do teste de perfusão, né? Do tempo de enchimento capilar. Mas aqui, focado no respiratório, o que vocês precisam saber? Cianose e palidez, pessoal. Por quê? Cianose e palidez, eu falei com vocês já, que tem uma causa periférica e uma causa central. A causa central pode ser uma causa de hipoventilação pulmonar, né? O pulmão não está conseguindo fazer hematose, pneumonia, tem água ali dentro do pulmão, o ar não consegue atravessar a barreira alvéolo capilar para conseguir difundir o O2, né? Vai ficar desoxigenado o seu corpo. Onde é que vai ficar desoxigenado primeiro? Suas extremidades. Então você olha para o paciente e você já começa a avaliar as extremidades dele, se tem cianose, se tem palidez, e aí você vê se ele está realmente com um tórax funcional, onde esse tórax está conseguindo oxigenar os tecidos desse paciente, ok? Então a gente começa analisando as extremidades, beleza? Então a coloração das extremidades, e depois das extremidades a gente vem para a coloração do próprio tórax, né? Porque pode ter uma palidez e uma cianose central. Então a gente analisa aqui o tórax do paciente e a coloração desse tórax, ok? O grau de hidratação, lesões elementares e sinais flogísticos, né? Cicatriz e epilificação. São coisas que na inspeção estática geral não pode faltar no tórax do paciente. Então quando você olha, você tem que me falar se aquele tórax ele tem presença de lesões, você tem que descrever as lesões que estão naquele tórax. Muito importante, cicatriz, ó, né? Então, um paciente que tem uma cicatriz dessa aqui, né? Ele não adquiriu do nada. Isso aqui é uma cicatriz que é fruto de uma cirurgia, né? E isso já leva você a criar hipóteses naquele paciente do que pode estar acontecendo, né? De problemas que podem ter acontecido nessa cirurgia, ok? Então, o paciente que tem cicatriz ali na região do tórax, né, vocês têm que perguntar a ele sobre essas cirurgias que ele fez. Então, vocês têm que estar muito atentos nessa questão das cicatrizes. E a pilificação normal do tórax, né? Então, homem tem mais pilificação na região torácica, né? Essa pilificação mais superior é a cargo dos androgênios, né, da testosterona. Então, se você olhando o tórax da paciente mulher vê uma região cheia de pilificação, você já pensa em quê? Em um exortismo, né? Em um aumento de testosterona ali naquela mulher, ok? Então são coisas gerais que você olha nas extremidades e no tórax do paciente, ok? Coloração, hidratação, lesões elementares, cicatrizes, pilificação, né? É um checklist que às vezes é jogado e vocês não começam a pensar no que aquilo pode estar relacionado com as afecções pulmonares. Então, tudo que a gente for falar aqui hoje, a gente vai tentar correlacionar com o pulmão, né? Porque se está ali para ser avaliado no tórax e respiratório do paciente, é óbvio que a gente tem que conseguir relacionar aqueles achados com o tórax e o sistema respiratório do paciente. Então vamos lá. Muito importante para você avaliar no sistema respiratório e cardiovascular do paciente, baqueteamento digital. E aí é que eu falo, gente, repercussões centrais têm repercussões periféricas importantes. E uma delas é o baqueteamento digital, né? Que é o quê? O baqueteamento digital, você tem uma mudança, né, da angulação entre a sua falange distal, né, e a sua prega ungueal, né? Então você pega aqui, ó, né, um paciente normal, você tem normalmente, né, um ângulo maior que 90 graus, né? Você tem o leito ungueal aqui, ó, né, mais saliente do que aqui a região da falange distal, ok? Então você tem normalmente maior do que 90 graus. Quando o paciente tem um leito aqui ungueal, né, a prega ungueal e a falange distal maior do que 90 graus, a gente diz que o paciente está começando a ter baqueteamento digital, né? E aí qual é a semiotécnica, né, o teste semiológico que a gente usa para avaliar o baqueteamento digital? O teste da janela de Schumann-Roth, né? O teste da janela de Schumann-Roth, onde a gente vai pedir para o paciente juntar os dedos, né, as falanges distais, e a gente vai avaliar o losango que é formado, né? Esse losango é sempre formado quando a angulação, né, é maior do que 190 graus. A presença do losango indica que o leito ungueal daquele paciente está normal, né? Agora, se eu faço esse exame e você tem a ausência do losango, ó, você diz que o paciente tem um sinal de Schumann-Roth, né, que é o sinal que diz que o paciente tem baqueteamento digital, ok? E
não é totalmente explicado. Sabe-se que pessoas que têm baqueteamento digital, eles sofrem mudanças capilares ali do leito ungueal, né, que nutrem ali aquela região. Então você tem o paciente submetido a uma questão de isquemia, de baixa perfusão e de hipóxia naquela região, e você começa a proliferar tecido abaixo do leito da unha do paciente e começa a modificar a angulação. Ou seja, olha aí causas centrais modificando uma estrutura periférica do paciente, onde você olha e já começa a sentar, já começa a pensar, né? Poxa, aqui tem uma causa central envolvida, né? Eu sei que é por causa disso, então vamos fazer uma análise mais profunda do pulmão desse paciente, né? Quando vocês forem estudar onco, vocês vão ver que no câncer de pulmão tem uma coisa que a gente fala de síndromes paraneoplásicas, né? São síndromes que saem do foco neoplásico do pulmão e acometem diversas estruturas do seu corpo que estão fora dessa neoplasia, né? E uma síndrome paraneoplásica comum em câncer de pulmão é baqueteamento digital, ok? Então, não quer dizer que o paciente que tem baqueteamento tem câncer do pulmão. Ele pode ter diversas outras coisas que causem uma hipoxemia, né? Uma hipóxia ali dos tecidos das unhas, né? Então, doenças cardíacas, doenças pulmonares, né? Neoplasias pulmonares, tudo isso pode causar ao paciente um baqueteamento digital. Então, aqui a gente está relacionando um achado clínico periférico com uma doença central do aparelho cardiorrespiratório do paciente. Então, é muito importante que a gente faça a análise do baqueteamento digital desse paciente. Tórax anterior, né? Vocês não vão fazer um exame da mama aprofundado, mas quando você olha para o tórax anterior de um paciente, o que é que você vê? Você vê as mamas, né? Então é nada mais justo do que na inspeção estática do tórax daquele paciente você analisar as mamas dele, né? Analisar o que é a simetria, não é? Então, para o tórax você só precisa analisar a simetria, não é? E em homem a presença de ginecomastia. Mas o paciente pode ter politelia, não é? Ó, mais de um complexo areolo-papilar, ó, politelia. Né? Pode ter polimastia, que são vários mamilos, né? Você pode ter ginecomastia, ó, aqui no homem, ó. Você pode ter homens que têm ginecomastia, né? Homens que têm hiperestrogenismo. Você pode ter amastia, ó. Imagine você for analisar o tórax do paciente, você olha assim para ele e, ó, ou é um paciente que fez a retirada das mamas por câncer de mama, e aí vai ter uma cicatriz, né? E aí você já pode coletar essa história dela, porque essa história de câncer de mama pode tá tendo a ver com o que ela está referindo do seu sistema respiratório, né? Você já pode pensar nisso. Ou pode ser algo congênito mesmo, né? O paciente nasceu sem uma mama, ó, uma amastia unilateral, tá vendo? O paciente nasceu sem essa mama. Então são coisas que você olha para o tórax anterior do paciente e você descreve, né, no seu exame físico da inspeção estática, beleza? Né? Abaulamento, gente. O que é que pode ser abaulamentos, né? O abaulamento, vocês têm que ter ideia que vocês têm que analisar se esse abaulamento ele é localizado, né? Se ele é bilateral no tórax do paciente ou se ele é unilateral, né? Por quê? Vocês têm que descrever onde ele está e a localização dele, né? Então, por exemplo, aqui, ó, tórax esquerdo do paciente, ó, abaulado. O que é que pode ser? Pode ser uma cardiomegalia. Pode ser um pneumotórax, né? Muito ali na cavidade torácica, o pulmão está colabado e a cavidade torácica está cheia de ar, né? Ela vai ficar mais expandida, mais abaulada, né? Ou pode ser uma causa congênita mesmo de malformação óssea no paciente, né? A gente vai ver no pectus carinatum que isso acontece aqui na região do externo e pode acontecer também, como você tem a articulação do externo com as costelas também podem ficar abauladas, não é isso? E se eu deixei essa imagem aqui para vocês, ó, veja que o abaulamento ele é mais localizado. Está localizado onde? Na junção entre as costelas e as articulações que vão se articular lá no externo. Então é um problema, né, costocondral, né, ou seja, nas articulações costocondrais, nas articulações entre o osso da costela e a articulação que liga essa costela à região do externo, né? Então, pessoas que têm, a gente chama isso de rosário raquítico, ó. Pessoas que têm raquitismo, ou seja, pessoas que têm distúrbios da metabolização do cálcio, né? Então, pessoas que têm falta de vitamina D, pessoas que têm hipocalcemia, né? Distúrbios ali no metabolismo de cálcio, né? Vai fazer com que você tenha esses distúrbios ósseos e articulares, né? Osteoarticulares. E aí você pode ter uma criança aqui, né, que apresenta esse rosário raquítico aqui na região das articulações costocondrais. Então são todos abaulamentos, né,
quando você fala, eu vou ver abaulamento do paciente, vocês têm que saber se esse abaulamento ele é localizado, se ele é geral, se ele é bilateral ou unilateral, porque, como eu falei para vocês, a causa de abaulamento são diversas, né? Então, se é um abaulamento que está aqui bem nas regiões costo-contrário do paciente, você vai pensar no pneumotórax? Você vai pensar numa cardiomegalia? Não, né, gente? Mas se vocês pegam no seu prontuário e diz lá, paciente apresenta abaulamento no tórax esquerdo, quem olha isso vai pensar, poxa, pode ser 1000 coisas, né? E pode ser isso aqui, um rosário raquítico que você quis dizer. Então, vocês têm que saber descrever de forma minuciosa esses achados que você tem, né? Beleza? Então, abaulamentos, os principais são isso aqui, ó. E eu deixei essa tabela aí para vocês. As principais causas de um abaulamento localizado, né? Pode ser um derrame pleural, aí o abaulamento vai estar mais onde? O tórax aqui na parte inferior, né? Na parte das bases, porque o líquido escorre, vai estar mais abaulado. Um enfisema unilateral, uma hepatomegalia, né? O fígado ele pode estar crescendo para cima e aquele tórax ele está mais abaulado. Pode ser um pneumotórax, uma cardiopatia congênita, né? Uma cardiopatia hipertrófica, ok? Então são todas causas ali de abaulamentos localizados que a gente pode ter e a gente tem que ter em mente que naquela região pode ser isso. Beleza, pessoal? Além de abaulamentos, o que a gente tem? Retrações, né? Aquele tórax ele pode não estar abaulado, mas estar retraído, né? Então, patologias que cursem com diminuição do parênquima pulmonar ou afastamento desse parênquima, né, podem causar retrações do tórax, porque o que faz o tórax expandir? Não é expansão pulmonar, e aí você expande o tórax e o pulmão junto, né, porque eles estão colados, né? Você tem a pleura parietal nas cartilagens, ou na região das costelas, a pleura visceral no pulmão, e entre elas você tem um vácuo, né, o líquido pleural, um vácuo que está sendo sempre sugado ali para que você tenha um vácuo. Então, quando o pulmão se expande, a costela se expande junto, né? Quando a costela se expande, o pulmão expande junto, as duas juntas, não é isso? Então, é isso que acontece. Quando você não tem esse pulmão funcionando, um lado vai expandir e o outro lado vai ficar retraído, né? E aí essa retração pode ser pelo quê? Pelo pulmão perder sua capacidade de se expandir, uma fibrose pulmonar muito extensa, né? O tecido pulmonar ele ficou fibroso, rígido, ele não consegue mais se expandir porque ele está muito rígido, né? Está com muito tecido cicatricial. Paciente que tem atelectasia pulmonar, né? Ou seja, o pulmão ele colabou, e ele não vai se expandir. Então o outro expande e esse não, esse fica mais retraído, né? Então são causas de retrações que vocês podem colocar na cabeça que pode ser no paciente. É isso? Desvio de traqueia, gente, importantíssimo na inspeção estática do paciente. O paciente de frente aqui para vocês vão olhar o tórax anterior dele, né, o tórax lateral na lateral, o tórax posterior, só que vocês não podem esquecer que os brônquios, eles são uma bifurcação da traqueia. Manifestações que vão ter nos brônquios vão ter na traqueia, porque estão ligados. Se você tem uma manifestação que desloca o pulmão e os brônquios para um lado, a traqueia vai estar deslocada. Você vai ver brônquio deslocado? Não, mas a traqueia você vai, ok? E aí o que a gente pode pensar? A traqueia ela pode estar desviada ipsilateral ao acometimento ou contralateral ao acometimento, não é isso? Se o acometimento é, por exemplo, um pneumotórax, onde você tem um efeito expansivo contralateral, a traqueia vai estar desviada para o lado contralateral à minha lesão. Não é isso aqui, ó. Começou a entrar ar na cavidade torácica do paciente. Entrou ar, né? Empurra o pulmão para um lado, tá vendo? E juntamente a isso você empurra todas as estruturas, né? Empurra todo o mediastino para esse lado também. Esse ar que está se acumulando aqui. Se você empurra o pulmão, empurra o brônquios, e aí você empurra quem? Empurra a traqueia junto. A traqueia está desviada contralateral à lesão. E essa traqueia ela pode estar desviada ipsilateral à lesão, né? Algo que puxe a traqueia para cá, que é, por exemplo, uma atelectasia, né? Por exemplo, o paciente que tem apenas um lobo pulmonar, esse pulmão que está funcionando, qual é o nome que chama, gente, esse pulmão que está funcionando para suprimir o outro lado? E aí, gente, como é que a gente diz o nome? Vicariante. O pulmão, ele é um pulmão vicariante, ele cresce e tem uma função maior para suprimir o outro lado que não está funcionando. E aí esse crescimento pulmonar, né, ele pode desviar também a estrutura para o outro lado. E aí você tem uma causa que é ipsilateral, você desvia para o lado que está cometido, porque o pulmão está crescendo e esse lado aqui está cometido, né? Por exemplo, em uma atelectasia, né? Então veja só.
Aqui é o pulmão normal, ó, né? O pulmão normal é assim, ó. E aqui é um pulmão que está colabado, não tem pulmão, ele está totalmente colabado. E aí vocês viram que esse pulmão ele vai encher muito e esse pulmão aqui não vai ter efeito expansivo nenhum. E aí você vai desviar ipsilateral a lesão, a atelectasia, ok? Então, ou você pode desviar contralateral ao acometimento, no caso do pneumotórax, ou ipsilateral ao acometimento, no caso de uma atelectasia. Então vocês têm que pensar nisso, né? Então, por exemplo, se eu faço uma ausculta, né? Uma ausculta do tórax do paciente, né? Ou uma percussão, e eu começo a ver os dois hemitórax do paciente, e eu começo a pensar se ele está lateralizando para o lado acometido ou para o lado que não está acometido, para o lado ipsilateral, né? Através dos meus exames, ok? Tórax posterior, paciente. Simetria de escápulas e de ombros, né? Eu falei que no tórax anterior a gente vê a simetria de quê? Das mamas, ok? No tórax posterior que a gente vê simetria das escápulas, ok? Por quê? O tórax, você tem a escápula, a cintura escapular ali compondo aquele tórax, né? Então você avalia essa estrutura. E quem deixa a escápula estabilizada aqui, ó, são os músculos estabilizadores da escápula, que é o músculo trapézio superior, trapézio inferior, né? E o serrátil anterior. Eles fazem um vetor aqui que permitem a estabilização da escápula e a movimentação da escápula. Ela é muito móvel. Se você tem uma afecção dos nervos que nervam esses músculos, né, que são os torácicos longos e os acessórios espinais, o paciente perde a força desses estabilizadores da escápula e ele fica com a escápula totalmente solta, né? Isso pode dificultar muito o exame de vocês, né? Porque você vai pedir para o paciente fazer determinadas posições e ele não vai conseguir fazer. A escápula não vai junto, né? Então veja aqui, ó. Você vai pedir para o paciente fazer a manobra de se abraçar assim na frente para fazer uma abdução da escápula. Uma vai e a outra não, porque um lado da escápula está flexionado, você não consegue ter a movimentação dela, né? E a gente chama isso de escápula alada, né? É uma escápula que perde os seus músculos estabilizadores. Então essa escápula aqui está normal, ó, e essa escápula está lá em cima do paciente, ó, não está estabilizada aqui na sua região central. E aí você pede para o paciente fazer assim, ó, na parede, e aí uma vai, ó, essa aqui é que está normal, ó, que foi para frente, ou seja, fez a abdução, e essa aqui está alada, né, não responde mais a esses músculos, ó, ela ficou parada. Né? Então é uma coisa que a gente deve analisar no paciente, a simetria das escápulas, porque o paciente pode ter essa questão da escápula alada. Tudo bem? Voltando para o tórax anterior, circulação colateral, e aqui é super importante. Né? Por quê? A veia cava superior, ela vai drenar nossa cabeça, ela vai drenar para baixo, né, para cair aqui no átrio. Qualquer problema que você tenha nessas veias que drenam a região da cabeça para cá, o sangue tem que ser drenado, gente. E aí o que vai acontecer? Vai ter o surgimento de circulação colateral, de neovascularização, para tentar fazer essa drenagem venosa aqui para a região do átrio direito do paciente, que é onde a veia cava ela desemboca, não é isso? E aí você pode analisar no paciente, ok? Essa circulação colateral, que é do tipo veia cava superior, né? O que é a circulação do tipo veia cava superior? Se você apertar um ponto dessa veia, você apertar outro ponto, né? E o meio dessas duas veias aqui, ó. O meio ela tá sem nenhum sangue, né? Porque eu apertei um ponto, eu deslizei meu dedo e apertei no outro ponto. Então aqui tá sem sangue. E aí como é que você vê se a veia cava inferior? O dedo superior você solta e aí o sangue vai descer. Se for realmente uma circulação que vem de cima para baixo. Se for de baixo para cima, quando você solta esse, fica aqui parado ainda, né? Não desce sangue, porque o sangue estaria vindo de baixo. E é assim que você sabe se é uma circulação do tipo veia cava superior, que o sangue desce, ou veia cava inferior, que o sangue sobe para o coração, né? E aí é muito importante porque pode indicar que você está tendo um acometimento ali dessas veias que são muito importantes no tórax, não é isso? Então, como é que eu posso dizer? Um efeito compressivo ali na veia cava, por exemplo, pode estar causando isso, né? E a gente tem essa êxtase jugular, né? Então você tem essa êxtase jugular. Por quê? Porque as jugulares elas estão descendo, né? Para quê? Para cair aqui dar na veia cava, né? Para conseguir chegar aqui no átrio direito, né? Se você não está chegando, essas veias cavas elas vão estar como? Elas vão estar
túrgidas, né? Então você vai ter um enturgecimento jugular, e aí você já começa a associar um exame respiratório e o exame cardiovascular. Então vamos guardar essa questão de síndromes da veia cava, né? Vocês têm que analisar no tórax, mas vamos guardar a fisiopatologia disso e deixar jugular quando a gente for fazer nossa monitoria de sistema cardiovascular. Aí eu falo mais aprofundadamente sobre isso com vocês. Mas olhou para o tórax do paciente, vocês têm que ver essa circulação colateral, né? Porque indica para vocês que está tendo alguma obstrução, né, venosa ali na área. Ok? E aí, né, a gente já viu as coisas que são mais gerais, que eu falei para vocês que eu ia falar coisas que são mais gerais. E aí agora a gente começa a ver os tipos de tórax, né? O que é que eu preciso aqui nos tipos de tórax de vocês? Que vocês saibam olhar um tipo de tórax e não apenas dizer, é um tórax em barril, né? É um tórax em túnel. Eu preciso que vocês saibam correlacionar esse tipo de tórax com as diversas patologias que podem acometer esse paciente. Porque gente, é um achado de inspeção. Você olha no paciente e vê um tipo de tórax, na sua cabeça já está passando diversas coisas que esse paciente pode ter, que pode estar causando esse tórax. Então vocês têm que, além de saber que é um tórax em barril, tem que saber as causas que estão levando ao paciente a esse tórax em barril, né? Sua anamnese já vai direcionada para isso, ok? Então é muito importante isso aqui. Então, o que é um tórax normal, gente? Um tórax normal é aquele tórax onde o diâmetro lateral ele é maior que o diâmetro antero-posterior. Apenas isso, né? Em uma proporção de 2:1, né? Mais ou menos assim. Né? Então a gente tem aqui, ó, tórax lateral do paciente, né? Maior do que o tórax antero-posterior, né? Então, mais ou menos é o dobro, né? Nem sempre chega a ser o dobro, né? Isso. Mas o diâmetro lateral tem que ser maior do que o antero-posterior. E é uma coisa que vocês não podem deixar de analisar no exame do tórax desse paciente. Porque vocês viram que são muitas coisas para você analisar. Às vezes você acaba esquecendo de ver uma coisa ou outra, mas vocês não podem deixar de analisar o tipo de tórax do paciente, né, gente? Então vamos lá. Quais são os tórax que a gente tem? A gente tem o tórax em barril, em tonel ou enfisematoso, né? Onde você tem, na sua inspeção, quando você olha, um aumento do diâmetro antero-posterior do paciente em relação ao diâmetro lateral, ok? Então, o diâmetro antero-posterior ele fica em proporção de 1:1 para o lateral, né? Ou muito próximo de 1:1. Lembra que o tórax normal você tem um diâmetro lateral em uma proporção de 2:1 para o antero-posterior? Aqui não, aqui os dois são bem proporcionais, ó. O tórax do paciente lateral normal, antero-posterior. Olhe para onde veio o diâmetro antero-posterior do paciente, ele cresceu, né? Ó o tórax desse paciente aqui de lado, ó como ele é bem, um diâmetro antero-posterior bem evidente, né? Que a gente remete a um túnel, a um barril, né? Do Chaves. Então, por isso que a gente chama de tórax em barril, né? E ele é muito comumente associado com o quê? Quando vocês verem um tórax em barril, pensem em aprisionamento aéreo, ok? Ou seja, doenças que cursam com uma hiperventilação, né? Com um pulmão que está ali sempre muito arejado, com muito ar dentro dele, né? Sempre muito expandido. E quais são essas doenças? A asma, a bronquite e a DPLC. São doenças onde o paciente tem dificuldade inspiratória e expiratória, porém a dificuldade expiratória é muito maior, né? Você tem muito mais dificuldade de tirar o ar dentro do pulmão do que de colocar o ar dentro do pulmão. E esse pulmão ele fica por muitos anos hiperinflado, né? E aí se o pulmão fica muito hiperinflado, o que é que vai acontecer? Suas costelas elas podem crescer para a lateral? Não, né? Porque ela está bem articulada ali nas vértebras, né? Então elas não podem sair da articulação para ir para a lateral, né? Então elas estão assim, ó. Aqui é a vértebra, ó, e as costelas estão assim. Se o pulmão está cada vez mais hiperinflado, o que vai acontecer? Ele vai ficar, ó. O que acontece, gente? Você tem uma anterolateralização das costelas, né? Elas ficam mais anteriorizadas, ó. Você tem essa anteriorização das costelas. E essa anteriorização das costelas, ó, ela vai ficar assim, ó. Ela não retorna mais, porque é muitos anos isso aqui, ok? E aí o paciente ele vai ter esse tórax em barril, né? Você vai ter um aumento do diâmetro antero-posterior. O diâmetro antero-posterior era assim, né? E ele vai ficando, ó, assim, ó, né? Então você vai ter esse aumento do diâmetro antero-posterior no paciente que tem o tórax enfisematoso, né? E aqui, né, ó, olha a radiografia desse paciente. Além dele ter um aumento do diâmetro antero-posterior, o tórax ele fica mais longo, né? Por quê?
O pulmão vai estar hiperinflado. O pulmão vai apenas pressionar as costelas para frente? Não. Ele vai pressionar também o diafragma para baixo. Então veja ó, como é longo o tórax desse paciente. Ó. Ele é anteroposteriormente muito proeminente, tá vendo? Nessa radiografia aqui dá para ver muito bem. E ele também é mais longo, o diafragma dele é bem mais baixo, né? Porque o diafragma dele está bem mais baixo, ok? E aí, por que aumenta o diâmetro anteroposterior nesses pacientes? Agora vocês sabem me dizer por quê, né? E aí eu coloquei, que foi o que eu tinha falado para vocês posteriormente, e eu deixei aqui no slide para que vocês possam ler depois, né? E possam realmente revisar isso aí. Então, eu não apenas disse para vocês que o tórax enfisematoso é porque o paciente tem enfisema. Eu fiz com que vocês pensem por quê, né? Porque o enfisema, a asma, a DPLC causa esse tipo de tórax, né? Tem que estar na mente de vocês, porque aprendendo nunca mais esquece, né? Decorar, vocês começam a esquecer as coisas. P3, P4, P5, você não sabe mais nada. E aí chega um ambulatório, vocês têm que revisar tudo. Agora, se vocês sabem o mecanismo fisiopatológico de um tórax que é normal chegar em um tórax em túnel, fica tudo mais fácil, gente. Tudo mais fácil, ok? E a mesma coisa eu vou fazer com os outros, né? Um tórax chato ou um tórax plano, o que acontece? Diferente do tórax em túnel, você vai ter uma diminuição do diâmetro anteroposterior. Se o lateral já é maior, e se você diminuir o anteroposterior, o lateral vai ficar ainda maior, né? Então olha essa imagem aqui que representa, ó. O diâmetro anteroposterior ele recuou um pouco, né? E isso, gente, é comum em pacientes longilíneos, ok? É muito comum em pacientes longilíneos, né? Pacientes que têm um ângulo de Charpy o quê? Menor do que 90 graus, né? Quando o paciente é longilíneo, né? E aqui o que eu quero chamar a atenção para vocês. Quando o paciente for longilíneo e ele tiver um tórax chato ou plano, não pense em apenas isso, um diâmetro anteroposterior reduzido. Tem outras características muito importantes e muito marcantes para você analisar nesse paciente aqui, que é o quê? A clavícula dele vai estar mais evidente, e a fossa supraclavicular dele vai estar mais profunda, ok? Então são fenótipos, né, que denotam esse tipo de paciente longilíneo. Além do tórax ser chato, né, com o diâmetro anteroposterior reduzido, você tem clavículas que são mais evidentes e você tem uma fossa supraclavicular que ela é bem mais profunda, ok? Então, causas. É comum em longilíneos, é da própria formação anatômica, né, dessas pessoas. Tendem a ser mais magros, né, com ossos mais desenvolvidos, e aí você fica com essas proeminências, né, claviculares e da fossa supraclavicular. Tórax infundibuliforme, né, o que a gente chama de pectus excavatum, né, onde no terço, né, na verdade no externo, né, só que no externo, ó, aqui é a região do manúbrio, tá vendo? Ó, região do manúbrio. E no externo, né, no corpo do externo, a gente começa a ter um afundamento, né, um afundamento aqui da região que é muito mais pronunciada no terço inferior do externo. Ali na região do processo xifoide, tá vendo que você começa a ter uma depressão, só que ela é muito acentuada aqui no terço inferior, né? E aí você vê aqui, ó, essa imagem representativa de um tórax normal e de um tórax com pectus excavatum, né? E aí o que é que pode acontecer nesse paciente? Ele pode nascer assim ou pode adquirir essa forma, né? É o que a gente chamava de tórax de sapateiro, né? Antigamente era uma posição muito comum e eles trabalhavam com ferro aqui na região do processo xifoide, né? Muito tempo pressionando nessa região, né? Para que os sapateiros, e aí você tinha um afundamento dessa região fazendo com que você tivesse esse pectus excavatum. Mas normalmente, hoje em dia, quando a gente olha esse tipo de tórax, a gente pensa em causas congênitas mesmo, né? Ou pacientes que têm raquitismo, né? Tem problemas do metabolismo do cálcio, do metabolismo ósseo, onde esse osso aqui ele fica mais frágil e ele tende a entrar, né? Tende a fazer entrar. Mas o que eu quero que vocês pensem aqui é que o tórax de pectus excavatum ele pode causar distúrbio pulmonar restritivo no paciente. Porque pense, se o externo está lá atrás e o pulmão tem que expandir, o pulmão não vai conseguir expandir direito, porque o paciente tem um pectus excavatum, ok? Então, além de vocês saberem o tórax e o mecanismo de formação, que pode ser congênito ou adquirido, né? Vocês têm que saber que o pectus excavatum ele pode cursar com alterações restritivas pulmonares. Aí o paciente tem umas queixas pulmonares e você vai olhar o tórax dele e tem um tórax de pectus excavatum muito pronunciado, né?
E aí vocês pensam em um problema restritivo no tórax daquele paciente ali. Ok? Pessoal, qualquer coisa levante as mãos. Lembre que eu não estou vendo vocês não. Vamos lá. Pectus cariniforme ou pectus carinatum, né? Quem diz que é o peito de pombo, né? Antagoniza o pectus excavatum, onde o externo ele é mais depressível. Aqui não. O externo ele é abaulado, né? Ele fica mais proeminente, tá vendo? Ó? Então o externo da pessoa é muito proeminente, né? E aqui é a mesma coisa do pectus excavatum no caso de surgimento, né? Pode ser congênito, a pessoa pode ter um problema congênito, já nasceu assim, né? Teve uma malformação anatômica ali da região do externo e ele já nasceu assim, com pectus excavatum. Ou pode ser um raquitismo infantil, né? Ou seja problemas ali na metabolização cálcio e óssea, que pode causar esse pectus excavatum. Só que, diferente do pectus carinatum, diferente do pectus excavatum, o pectus carinatum eles não comprometem a ventilação pulmonar. Então, uma pessoa com pectus carinatum é tranquilo, né? Então você não vai ter aquele problema que o pectus excavatum pode ter, de ser um problema restritivo para a expansão pulmonar. Diferentemente aqui no pectus cariniforme, né? O paciente não vai ter esse efeito restritivo, porque como o externo está para frente, né? O pulmão vai conseguir se expandir livremente, né? Não vai ter aquele efeito compressivo que o externo pode ter lá no pulmão. Beleza? Tórax em sino ou piriforme, né? Tórax em sino, você tem a base do pulmão bem mais alargada do que o ápice, né? Então a base está muito alargada, né? E quando você vê um tórax em sino, normalmente você também vai ver um abdômen globoso, né? Porque as principais causas de tórax em sino, pensando na nossa epidemiologia aqui, primeiro é hepatoesplenomegalia, né? Sergipe é um lugar onde você tem muita extossomose ainda. Então os pacientes eles têm um aumento do baço e um aumento do fígado, né? E aí você tem uma hepatoesplenomegalia aumentando ali a base pulmonar, né? A região da base daquele paciente. Ou uma ascite muito volumosa, né? Esse paciente aqui ele tem uma ascite muito volumosa. E é o que acontece. Tem alguma coisa no seu abdômen grande empurrando o seu tórax para cima. A base fica alargada, o diafragma ele fica restrito de ter sua mobilidade, né, descendente para que você consiga inspirar. E o paciente ele cursa com uma dispneia muito importante, né, porque você tem um efeito restritivo do diafragma, né? Porque para o diafragma conseguir abaixar, para que você consiga inspirar, ele precisa abaixar, não é isso? Se você tem um hepatoesplenomegalia e uma ascite muito volumosa, o diafragma não vai conseguir abaixar adequadamente e esse paciente que tem um tórax em sino vai ter um problema muito grande de respirar, ok? Então é assim que a gente tem que abordar esse paciente. Tórax cifótico, né? Que é um tórax onde você tem a proeminência da cifose aqui, né? Lombar torácica, não é isso? Cérvico-torácica, tá vendo? Ó? Aqui é um paciente normal, tem uma cifose normal, todo mundo tem essa cifose normal. O problema é que essa cifose ela pode ficar muito acentuada, tá vendo? Você tem uma acentuação muito grande e o paciente fica com esse aspecto aqui que a gente chama de corcunda, né? Ou seja, você pode ter uma lesão. Você pode ser postural, o paciente que fica muito assim, né? Ou pode ser uma lesão nas vértebras torácicas e é muito comum, gente, em pacientes idosos, né, ter esse tórax cifótico, porque o seu tórax ele fica estendido porque você tem um tônus extensor, você tem músculos que deixam o tórax ali em posição de extensão, bípede. Com o passar dos anos, você vai perdendo esse tônus extensor, né? E aí o tônus flexor ele vai ganhando, e aí você começa a ter uma cifose muito maior do que a cifose normal que existe no seu corpo. Né? Por isso que em idosos é muito comum você ter essa cifose, né? Senil. Escoliótico, né? A coluna vertebral ela tem que estar como? Centralizada. Se a coluna vertebral ela começa a lateralizar para um lado ou para o outro, independente do segmento que seja, a gente diz que o paciente tem uma escoliose, né? Isso, então, o tórax escoliótico pode ter efeitos também muito importantes na ventilação pulmonar daquele paciente. Ok? Aqui aquela imagenzinha, né, dos livros de semiologias que eles apenas dizem o nome do tórax e jogam, né, mas que não explicam realmente para a gente a abordagem que a gente tem que ter frente a esses tórax, né? Então aqui, ó, normal, em barril, anteroposterior maior, cifótico, né, a cifose muito maior, pectus excavatum, a região aqui
do externo bem proeminente no seu terço inferior, pectus carinatum, né? E os vários outros que a gente falou aqui, né? O ensino que não está evidenciado aqui nessa imagem, ok? E para finalizar nossa inspeção estática e começar a nossa inspeção dinâmica, né? Tem um tipo de tórax que a gente visualiza dinamicamente, né? Que é o tórax instável, né? Vamos lá. O tórax instável, gente, é quando a gente tem fratura de 3 ou mais arcos costais. Lembra quando eu falei para vocês que o pulmão está totalmente correlacionado com a caixa torácica, né, pelas pleuras parietal e visceral, e entre elas tem um vácuo, né, que faz com que as duas expandam e as duas retraiam sincronicamente. Não é isso? Se você tem fratura de muitos arcos costais, você perde essa ligação entre o pulmão e a caixa torácica. E aí você começa a ter um movimento paradoxal, porque você não tem mais uma sincronização de movimento, né? Quando você expande o pulmão, a caixa expande. Quando você retrai o pulmão, a caixa ela retrai também. Na inspiração paradoxal é o contrário. Quando você expande o pulmão, a caixa entra. Por quê? Para você expandir o pulmão, o que é que acontece, gente? Você faz uma pressão negativa dentro do pulmão para que o ar atmosférico entre e consiga expandir esse pulmão. Só que se você faz uma pressão negativa dentro do pulmão e você tem fraturas de arcos costais, né? Esse pulmão, essa caixa torácica que deveria retrair junto com o pulmão, né? Para aumentar a pressão e o ar conseguir entrar, não é isso? Para diminuir a pressão e o ar conseguir entrar, não vai mais acontecer isso, vai acontecer o contrário, né? A pressão vai estar negativa e ao invés de você expandir, como a pressão está negativa, a pressão de fora atmosférica é maior e naquele arco costal que está quebrado, a pressão atmosférica vence a pressão lá dentro da sua caixa torácica e ao invés de você expandir na inspiração, o tórax ele entra. E na expiração é o contrário, né? Como você aumenta a pressão para expelir o ar, né? Você tem o tórax, ao invés de retraindo junto com o pulmão, o tórax ele vai para fora, né? Então você tem essa desincronização porque o pulmão e os arcos costais eles não estão mais interligados, né? Veja só o vídeo aqui, ó. Vai. Expira, inspira. Inspira, inspira. Tá vendo que quando você inspira, né, a caixa torácica e o pulmão ele expande, a caixa torácica ela entra, né, porque você não tem mais essa comunicação entre a caixa torácica e o pulmão através da pleura visceral e parietal. Conseguiram entender isso aqui, pessoal? Beleza. Vamos lá, né? Inspeção estática é isso, pessoal. Vamos para a inspeção dinâmica agora, né? Primeiro ponto da inspeção dinâmica, tipo respiratório, né? Quais são os tipos respiratórios que a gente pode ter? 3. Costal superior, onde você vai ter um aumento, você vai ter a musculatura superior trabalhando muito mais do que o diafragma, né? E aí é muito comum em mulheres, só que não é exclusivo, né? É comumente, mas não é exclusivo. Homens também podem ter costal superior, ok? Não define muito restritivamente, é mais uma questão de ser mais comum. Tóraco abdominal, onde os músculos abdominais, né, e diafragmático, eles estão trabalhando mais, que é muito comum em homem ou em qualquer paciente que esteja em decúbito dorsal, você vai ter os músculos abdominais trabalhando bem mais, né? Então você vai ver um movimento inferior muito mais importante do que o movimento superior. Ou o que é mais comum é o paciente ter uma respiração mista, né? Ele respira tanto para frente, para cima, quanto para frente, né? Então para cima e para frente, uma respiração mista, né? Uma respiração que a gente chama de costo abdominal, né? Que é a junção entre a respiração costal superior e a respiração abdominal ou diafragmática, ok? Então, olhou para o paciente e você já começa a dizer o tipo de respiração dele. Pronto, né? Coisa bem simples mesmo, ok? Depois, gente, agora a gente entra em uma parte que é bem mais chatinha, né? Que é o ritmo respiratório, ok? O ritmo respiratório do paciente, né? Pode ser assim, ó. O que é um ritmo normal? O ritmo normal, né, do paciente, você tem uma inspiração e uma expiração, né, que duram, né, que tem a mesma amplitude, né, inspirou com a mesma amplitude, expirou com a mesma amplitude. E são intercalados de uma pausa, ó, né, e eles são, como é que eu posso dizer?
eles têm o mesmo intervalo de tempo, né? Tá vendo que uma inspiração você tem uma amplitude de inspiração, uma amplitude de expiração e tudo isso acontece no mesmo intervalo de tempo, ok? Isso é o ritmo normal da gente aqui. Quando a gente falar de ritmos patológicos, eles vão agir onde? Nessas características, né? Se você muda a amplitude, muda o intervalo de tempo, né? E muda o padrão de inspiração e expiração, né? São as características da respiração que os ritmos patológicos vão interferir e vão caracterizar diversas patologias, ok? Mas para isso eu preciso que vocês saibam desse ritmo normal, ok? Caracterizar esse ritmo normal. Inspiração e expiração de mesma amplitude, intercalados por leve pausa, né? E com a mesma duração entre uma incursão respiratória e outra. É o ritmo normal, né? E é o que é na maioria dos pacientes que você vai falar, né? O paciente tem um ritmo normal. Se ele tem um ritmo normal, eu vou fazer agora a frequência respiratória dele, né? E aí, alguns professores deixam fazer 30 segundos, multiplicar por 2, 15 por 4. E uns querem que você faça 1 minuto por inteiro, né? Por quê? Eu gosto de fazer 1 minuto por inteiro porque padrões respiratórios anormais podem surgir a qualquer momento, né? Então, é melhor você fazer por 1 minuto para realmente ter certeza, né? Então, vamos lá. Primeiro padrão respiratório que eu quero discutir com vocês. E aqui eu vou tentar fazer o máximo com que vocês consigam entender esses padrões e não apenas decorar o padrão deles, né? Veja só. Vamos lá. Respiração de Cheyne-Stokes, gente, o que é? Primeiro, entender a respiração, primeiro passo. Depois, por que acontece. E por último, eu mostro o vídeo para vocês. E aí a gente tem um aprendizado completo. Veja só. Você tem uma hiperpneia crescente. Não é apenas uma hiperpneia, ela é crescente, né? Ela fica, ó, o paciente não faz, não é isso, ele faz assim, ó. Ou seja, é crescente, ó. Ele tem uma hiperpneia crescente. Chega a um ponto onde ela começa a ser uma decrescente, né? Ou seja, ele começa assim e ele entra em apneia, ele para de respirar. E aí começa tudo de novo. Tá vendo que você está tendo um aumento da amplitude, ó? Aumento da amplitude, diminuição da amplitude, apneia. Aumento de amplitude, diminuição de amplitude, apneia. E é isso que eu coloquei aqui para vocês, ó. Tem uma hiperpneia crescente, decrescente, seguida de uma apneia, né? E aí veja só o vídeo que eu vou mostrar para vocês, que vocês conseguem observar, né? Olhou, gente, vocês nunca mais esquecem, vejam só. O paciente está em apneia. Aí é a apneia, ok? Veja como ele vai começar do nada a respirar. Apneia ainda, pessoal. Ó como ele está começando, ó, devagarzinho, ó. Aumentando a amplitude, ó. Ó como ele está aumentando a amplitude, ó. Ó, bem mais amplo agora. Ele fez um pico agora, ele vai começar a decrescer a amplitude, ó. Vai ficando mais superficial, com amplitude menor, ó. Amplitude menor, ó. Ainda amplitude menor. Apneia. Fez a apneia. Veja só que depois de um momento de apneia, ele vai voltar a fazer tudo de novo. Reparem só, viu? Olha lá, ó. Depois da apneia ele começa a aumentar a amplitude, ó. Inspira com amplitude cada vez maior, ó. Ó. Chegou no pico máximo, ele começa a diminuir a amplitude, ó. Ó, já está diminuindo a amplitude. E vai entrar em apneia. Essa é a respiração de Cheyne-Stokes, pessoal. Conseguiram entender? Vê só. O que é que causa essa respiração? Todos vocês têm total condição de entender isso, porque vocês já estudaram fisiologia respiratória, né? A nossa respiração, né, você tem controles que são mecanismos neurais e mecanismos químicos, não é isso? Qual é o composto químico que é muito sensível, que a gente tem muitos quimiorreceptores, que a gente percebe ele e que ele tem um poder muito grande de mudar o nosso padrão respiratório, pessoal? CO2, perfeito, Ana Clara, CO2. Se o paciente, Ana Clara,
se o paciente ele tem um acúmulo de CO2, né? Se você tem uma acidose, né? Um acúmulo de CO2, para que aquele paciente ele aumente o pH sanguíneo, porque o acúmulo de CO2 vai deixar o pH o quê? Ácido. Para que ele alcalinize esse pH, o que é que ele tem que fazer? Pensando do ponto de vista respiratório. E aí, gente? Aumento da frequência respiratória, não só da frequência, né? Tá aumentando a frequência, tá, Ana Clara, mas o que é que tá aumentado também? De cara aí. A amplitude respiratória. Lembra que tem a frequência, a amplitude, né? O padrão. Tudo isso vai mudar a depender da patologia, não é isso? E aí o paciente está respirando mais e com amplitude muito maior, porque quando você tem uma amplitude muito maior, você consegue tirar mais CO2 do seu sangue, né? Agora veja só, vai chegar um momento em que você vai inspirar tanto com amplitude muito grande que ao invés de você estar em uma hipercapnia, você vai ficar em uma hipocapnia. Você vai tirar muito CO2 do seu sangue. E se você tira CO2 do seu sangue fica alcalino. E aí o que é que você faz para voltar ao pH normal do seu sangue? E aí, gente? A apneia, né? Você diminui sua amplitude respiratória e sua frequência e entra em apneia. Porque entrou em apneia, gente, o oxigênio que está ali dentro ele vai ser usado, vai produzir CO2 e o CO2 aumenta na corrente sanguínea, entrou em apneia. Só que a apneia, ele vai ficar, vocês viram que ele ficou muito tempo em apneia, não foi? Ficou um tempão em apneia, 10 segundos ou mais. Essa apneia vai fazer com que ele fique hipercapnico de novo. E aí vai começar tudo de novo, vai começar a tirar o CO2, vai fazer hipopneia, ou hipocapnia. Aí vai começar a fazer uma hipercapnia, apneia. E ele vai ter esse ciclo de vai e volta, entenderam? Um ciclo de hipercapnia e hipocapnia. Isso é comum onde, pessoal? Em insuficiência cardíaca, né? Um paciente que tem insuficiência cardíaca, gente, o coração ele fica insuficiente de oxigenar os tecidos e de você ter um sangue que está sendo bombeado para a sua circulação pulmonar, né? Então esse sangue ele não é muito bem oxigenado, o coração está insuficiente. Se o coração está insuficiente, você não oxigena bem, né? Você não vai botar O2, mas o CO2 ele está sendo produzido, não é isso? O CO2 produz lá dentro das nossas células, né? Você troca, a respiração celular produz CO2, né? Entra O2 na sua célula, sai CO2, o CO2 vira bicarbonato e fica ali no seu sangue, né? Tampão até um certo ponto, né? Depois ele fica realmente com CO2 e você começa a ter a diminuição do pH sanguíneo. E aí, na insuficiência cardíaca, como você não tem uma boa oxigenação, né, você não tem uma boa circulação pulmonar e uma circulação sistêmica muito boa, você entra nesse estado de hipercapnia, né, de muito CO2 no seu corpo. E aí, um paciente com insuficiência cardíaca, ele vai ter essa expressão de Cheyne-Stokes, para que ele consiga diminuir essa hipercapnia. O problema é que ele vai diminuir tanto que ele vai ficar hipocapnico, e ele vai entrar em apneia para tentar aumentar, diminuir o pH. E aí vai aumentar o pH, aí ele tenta diminuir o pH, ele tenta aumentar, ele nunca consegue chegar em um estado de equilíbrio, né? É raro vocês verem essa respiração, por quê? Porque quando o paciente é internado e faz a gasometria, você faz todo o controle do pH do sangue desse paciente. Então ele não entra normalmente em Cheyne-Stokes, porque você tem esse controle. Se você não fizer, ele vai entrar, né, em Cheyne-Stokes. Então é muito comum em pacientes com insuficiência cardíaca e tumores bulbares, né? Porque o centro que controla a respiração é quem? O bulbo, né? O bulbo e a ponta. E você tem os centros bulbares e os centros pontinos de respiração, né? O núcleo dorsal lá, que eu nem lembro, centro apnêutico, né? Aí vocês sabem muito mais que eu hoje em dia, né? Mas é isso aí, pessoal. Alguma dúvida em Cheyne-Stokes? Vocês conseguiram identificar Cheyne-Stokes, como é que ocorre o mecanismo e as doenças que estão relacionadas? É isso que eu quero que vocês saibam. Beleza, vamos lá, vamos passar.
Vamos lá agora, a respiração de Kussmaul, né? Vocês vão ter contato com essa respiração, já dando spoiler, no seu terceiro módulo, né, de metabolismo. Vai ter um objetivo só para essa respiração aí, ó. Tá vendo? Então vocês já vão chegar lá na sua abertura arrasando, repare só. O ritmo de Kussmaul, ele vai ter 4 fases. Você vai ter uma inspiração ruidosa, uma apneia em inspiração, uma expiração ruidosa e uma apneia em inspiração. E você vai ficar sempre assim, ó. Né? Uma inspiração ruidosa, ou seja, é uma inspiração que você não só expira. É uma inspiração ruidosa, você tem ruído. Ela é ruidosa tanto na inspiração quanto na expiração. Inspira, expira. Inspira, expira. Por quê? O que eu falei para vocês? Quando é que a gente tem um aumento de amplitude de frequência respiratória que você falou, Ana Clara? Quando você tem uma acidose. Só que nesse caso aqui, não é uma acidose respiratória, que seria acúmulo de CO2. É uma acidose, Ana Clara, metabólica. Você tem 2 mecanismos de alterar o pH, né? Respiratório, né? Aumento ou diminuição de CO2. E metabólica, né? O próprio metabolismo do corpo, que pode ser ácido básico. Entretanto, um tipo de metabolismo, né? Um tipo de acidose, pode ser compensado por o quê? Por você ter uma predisposição a uma alcalose respiratória. E é isso que faz com que a gente pense na principal causa da respiração de Kussmaul ser diabetes mellitus tipo 1. Né? Por quê? Diabetes mellitus tipo 1 faz com que o paciente tenha um quadro chamado de cetoacidose diabética, gente. Você não tem insulina. Aquela glicose que você está ingerindo, ele não está entrando dentro das células. E é aquela glicose, ela começa a entrar em um metabolismo secundário, onde essa glicose, ela não pode ficar ali no sangue, né, gente? Ela vai ser transformada em corpos cetônicos, né? Uma parte em lipídios, né, lipogênese, e uma parte em cetogênese, em corpos cetônicos. Corpos cetônicos são muito ácidos. Você começa um paciente que tem DM1 e não tem produção de insulina nenhuma, né? Não é resistência, não tem produção de insulina. Células beta-pancreáticas foi de base, né? Não tem mais células beta-pancreáticas ali, não tem produção de insulina, né? E aí você tem um acúmulo de carboidratos, esses carboidratos vão entrar em via metabólica alternativa e produzir corpos cetônicos. Corpos cetônicos são ácidos, você tem uma acidose metabólica, não respiratória com acúmulo de CO2, mas metabólica com acúmulo de corpos cetônicos. E aí o seu corpo tenta compensar, né? Tenta compensar fazendo o quê? Uma alcalose respiratória. Está aumentando corpos cetônicos, vamos tirar mais CO2 porque aí a gente equilibra. E aí um paciente que tem uma acidose metabólica, ele vai fazer uma alcalose respiratória para tentar compensar. E como é que você faz a alcalose respiratória? Expulsando mais CO2. E como é que você faz isso? Aumentando a amplitude e a frequência cardíaca ou respiratória. Não é isso? E aí vejam só. Um paciente com cetoacidose diabética. Ó, inspira, expira, ruidosamente, ó. Olha o som. Came in from a pediatrician's office. He's 10 years old. Olha a tiragem, gente, aqui, ó. He hears breathing. Olha a tiragem This dele is lá. Kussmaul breathing. This is the breathing that you see with Veja, ele inspira, ketoacidosis. expira He's a little bit altered. He's ruidosamente, a little ó. bit slow to wake up. So he's pretty severe. Ou seja, ele está tentando fazer uma alcalose respiratória, né? Nem sempre vai ser suficiente para que você consiga combater aquela acidose. No, this is new. This is brand new. Muito, pode ser muito fatal. He's had no prior documentation for diagnosis of DKA or diabetes. E é por isso que aqui, ó, tem esse tracinho, né? Porque é ruidosa, né? Realmente causa ruídos, porque você faz uma força muito grande para conseguir inspirar. Tudo bem, pessoal? Kussmaul? Kussmaul tá de boa? Perfeito. Tudo bem. Bio, né? Respiração de Biot. O que é a respiração de Biot, né? É uma respiração que a gente diz que é uma respiração anárquica, né? O que é que você tem em respiração de Biot? Momento de apneia. E depois? Qualquer coisa, né?
Porque os movimentos de inspiração e expiração eles estão totalmente bagunçados, né? Anárquicos. Porque quem é que controla a nossa respiração, pessoal? É o bulbo, né? O bulbo e a ponte. Você tem os centros bulbares e pontinhos da respiração que controla a inspiração e expiração. Se você perde esses controles centrais, então BIO denota problemas neurológicos importantes no tronco encefálico, na região de bulbo e ponte, e aí fica totalmente desordenada a sua respiração, ok? E aí, repare só, você olha, você já sabe que é BIO, porque não tem padrão nenhum. Você começa a procurar padrão e não tem, ó. Vejam. Inspira, expira, vem a apneia, inspira 2 vezes. Ó, totalmente sem padrão nenhum, totalmente anárquico. Né? Você não sabe se ele está inspirando, depois ele começa a expirar, e começa a inspirar mais profundo, menos profundo, e aí para de respirar. Ou seja, é um padrão totalmente anárquico que caracteriza o ritmo de BIO. Ok? Então, respirações de amplitudes variáveis, totalmente anárquicas, sem padrões, seguido por momentos de apneia. Essa é BIO. Denota problemas centrais dos centros respiratórios, né, dos centros neurais de controle da respiração, bulbo, ponte. Tudo bem? Lembra BIO, bulbo, né? Lesões bulbares, pode ter BIO. Suspirosa, né, que eu acho que muitas das pessoas aqui têm, eu tenho, já tive, né? A respiração suspirosa, gente, vocês vejam aqui que você tem uma respiração normal, né, ó. Inspira, ó, expira. Inspira, mesma amplitude, ó. Intervalos iguais, gente. Isso aqui é uma respiração normal, ó. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Inspira, expira. Só que chega um momento onde você tem uma inspiração mais pronunciada e ruidosa, né? Gente, isso aqui é aquela respiração quando a gente está ansioso, né? Que a gente está normal, aí do nada a gente vai, né? Ou seja, a gente inspira muito profundamente, chega, faz ruído, né? Faz assim, ó. Aí a gente começa a respirar normalmente, e a gente fica nisso, né? A gente chama isso de respiração suspirosa, né? Pacientes que estão ansiosos, estressados, com uma dor extenuante, né? Insuficiência cardíaca, pulmonares, hiperventilação, né? Mas é muito comum em pacientes que têm ansiedade, que estão ansiosos mesmo, né? Vocês já perceberam esse tipo de respiração em vocês? Né? Não fica assim quando a gente está ansioso com alguma coisa, né? É o tipo de respiração que a gente diz que é respiração suspirosa. Tá vendo todo mundo, né? Patognomônico de estudante de medicina aí. Todo mundo ansioso, isso aí. Respiração suspirosa. Alguma dúvida, pessoal? Para finalizar, respiração dispneica, né? O que é respiração dispneica? Você tem um aumento da amplitude e da frequência respiratória, né? Porque o paciente com dispneia, né? O paciente, para ter dispneia, ele está tendo algum desconforto respiratório, né? Ele não está ventilando muito bem, uma insuficiência cardíaca, um enfisema pulmonar, uma bronquite. Só que aqui você só tem um aumento da amplitude e da frequência respiratória, né? Então o paciente ele começa a fazer movimentos amplos, né? E desconfortáveis, né? Então você aumenta a frequência respiratória e é sempre desconfortável para você. A gente diz que é um padrão de dispneia, né? Ó. Você vê que segue o mesmo padrão, né? Só que uma amplitude muito maior e um ritmo muito maior, uma frequência muito maior, tá vendo? E aí a gente tem aqueles termos, né? Platipneia. O paciente, quando está em posição vertical, né? Em pé, piora, e quando ele deita, né? Decúbito dorsal, melhora. Ortopneia, o paciente deitado, ele não consegue respirar, né? A dispneia piora. E aí ele tem que ficar sentado ou em pé, né, para que essa respiração melhore. E trepopneia, o paciente, um derrame pleural, não sei, que está cometendo aquele paciente, faz com que em decúbito lateral para um lado ele consiga respirar muito melhor, né? Então a gente tem esses termos aqui quando a gente trata de dispneia, né? Ok? Então dispneia, todo mundo já bem familiarizado com ela, né? Mas que é um ritmo de respiração que a gente denota no paciente, né? Aquele paciente está com desconforto respiratório, né? Ele está dispneico. Pessoal, ritmos de respiração, ok? Deu para dar uma esclarecida? Ok.
Ok, então vamos lá. Passamos os ritmos. Depois que a gente viu o ritmo respiratório do nosso paciente, a gente vai ver o quê? A frequência respiratória daquele paciente, né? E a frequência respiratória, né? Eu até citei aqui para vocês, eu não vou aprofundar, né? Você tem um reflexo de Hering-Breuer, né? E a PCO2, PO2 e o pH são que controlam a nossa respiração, né? Esse reflexo é o quê? Quando o pulmão enche, você tem fibras que enviam para os seus centros bulbares que aquele pulmão encheu, e aí você tem a expiração, né? O pulmão ele não enche até estourar, né? Não enche demais, não fica cheio. Quando ele enche até um certo ponto, ele para a inspiração e começa a expiração, que é passiva, né? A expiração é passiva, ok? O pulmão ele começa a se retrair passivamente, né? A inspiração que é um mecanismo ativo, né? Então vamos lá. Você tem esses eventos emocionais, a CO2, O2 e o pH, que tudo isso você sabe que vai ter receptores que vão agir lá no bulbo e na ponte, que vão controlar as suas respirações. Na inspiração, a gente vai ter o escaleno e o esternocleidomastóide na porção superior, elevando o tórax. O músculo diafragma, né, descendo o tórax, né, e os intercostais externos, né, fazendo com que você tenha um movimento de lateralização desse tórax, né, para que você consiga expandir a caixa torácica e ele inspirar. E na expiração você vai ter os intercostais internos, né, e os músculos abdominais, não é isso? Beleza. Aí vamos lá. Frequência respiratória é determinada por esses mecanismos aí. É o que eu queria que vocês soubessem, que se você tem uma alteração da frequência respiratória, né, pode ser um desses mecanismos aí que vai estar alterado, não é isso? E aí o que é a frequência respiratória, gente? É o número de incursões respiratórias por minuto, né? E o que é uma incursão respiratória? É uma inspiração seguida de uma expiração, né? Uma inspiração seguida de uma expiração, a gente diz que é uma incursão respiratória, né? IRM, né? Incursões respiratórias por minutos, não é isso? E como é que a gente avalia, gente? Qual é o cuidado que a gente tem que ter para avaliar a frequência respiratória do paciente? O paciente não saber, né? Isso, né? Porque até certo ponto você pode ter um controle voluntário da sua respiração, né? Você controla quando você expande e quando você contrai os seus músculos da respiração. Ó. Eu quero expandir demais, ó. Eu controlo, não é algo que eu, tipo o coração, né? Eu quero que ele bata mais ou menos, né? Só por eu falar e imaginar que ele não vai fazer isso, diferente da respiração. Então o paciente, quando você fala a ele que está analisando a respiração dele, ele pode mudar o padrão respiratório dele e você não ter nenhuma cuidado realmente da frequência e do ritmo respiratório dele. Então ritmo e frequência vocês fazem sem avisar o paciente, né? E aí você pode dar aquele migué, né? Dizer que está vendo o pulso dele e de olho assim, ó, nas incursões respiratórias deles, né? Às vezes o paciente tem uma incursão, né? Porque uma coisa que a gente avalia é a amplitude, né? Pode ser profunda ou superficial. Se for muito superficial e você não está conseguindo ver essa incursão, você pode colocar a mão aqui nele, ó. Porque uma mão no ápice, né? Você vê quando o ápice sobe e ele desce, sobe e desce, mesmo que for muito superficial. E aí você vê as incursões respiratórias, né? Sempre não avisando a ele que você está vendo isso, né? Aí depois você avisa, ó, estava vendo sua frequência respiratória, ela tá tal e tal e tal, né? E quais são os padrões que a gente tem? Eupneia. Eupneia é o padrão normal, e aí tem várias literaturas, né? Eu vou dar o Bates para vocês, que é o que eu vejo os professores mais usando, que é de 14 a 20 respirações por minuto, né? Alguns trazem de 12 a 20, né? Respirações por minuto. O que vocês têm que saber é que uma respiração que está entre 14 e 20, 12 e 20, o paciente é eupneico, né? Mas só que você define se o paciente está com problema respiratório ou não pela frequência, gente. É um fator que é primordial para vocês analisarem. O que é que vocês acham? Não, né? Porque o paciente ele pode estar em Kussmaul e estar com a frequência respiratória de 20. E você dizer que é normal. Não é normal, né? Você tem que analisar o ritmo e posteriormente a frequência, né? O ritmo e a frequência eles têm que estar casando, né? Tem que estar o ritmo e a frequência normal. O paciente pode estar enchendo Stokes e você falar a frequência e dizer, ai, tá 18, tá normal, o paciente tá normal, não tem nada. Como é que não tem nada, velho? Não é apenas o ritmo que vai definir. Lembre que a respiração tem ritmo, tem amplitude,
tem padrão de intervalos, né? São tudo coisas que você vai analisar. A frequência respiratória é só um parâmetro, né? Que define todo aquele ritmo respiratório, ok? E aí a gente avalia, né? 14 a 20, eupneico. Acima de 20, o paciente está em taquipneia. Abaixo de 14 ou abaixo de 12, o paciente está em bradipneia. Aí vai depender da referência que vocês vão usar. Eu deixei essa tabela aqui, eu não vou nem falar dela para vocês, porque próximo período vocês vão estudar pediatria e vocês vão ver que para cada idade do paciente você tem uma mudança no padrão respiratório, né? Bebês nascem até com 60 respirações por minuto, né? Então até um ano um bebê ele pode ter 60 incursões respiratórias por minuto e ser eupneico, né? E aí como você vai aumentando a sua capacidade pulmonar, não precisa que você respire tanto com uma frequência tão grande para que você consiga ter a oxigenação dos seus tecidos, né? Quando você fica adulto, a padrão de 12 a 20 já é totalmente suficiente por minuto para que você tenha uma boa oxigenação, ok? Então tem essa tabela aí que vocês vão estudar bastante depois, né? Das idades do paciente e as mudanças fisiológicas que ocorrem no corpo dele. Mas aqui eu quero que vocês saibam para um adulto normal, né? Para um adolescente, ok? Como é que vocês analisam essa frequência respiratória. Expansão respiratória, né? Expansibilidade a gente avalia mais na palpação. Só que na inspeção já dá para você ter uma ideia se um tórax está expandindo mais que o outro, né? Então, você tem uma melhor cuidado na palpação, mas eu queria deixar aqui para vocês que dá para você ter uma ideia se aquela expansão está expandindo mais que o outro, né? A melhor resposta para isso a gente vai ver posteriormente na palpação, mas dá para vocês realmente terem uma ideia e realmente fazerem o seu exame de inspeção dinâmica, ok? Pessoal, além de frequência, de ritmo, de inspeção geral, a gente tem que fazer o exame do esforço respiratório do paciente, ok? Por quê? O que é um paciente que está tendo um esforço respiratório, né? Você tem várias coisas que aquele paciente pode apresentar que estão denotando para você que ele está com um desconforto respiratório. E uma delas é a tiragem, né? Onde, eu já vou até mostrar aqui a vocês, ó, paciente com tiragem. Ó. O que é que vocês percebem aí, pessoal? Você tem uma retração muito grande da musculatura intercostal, não é isso? Por quê? Um paciente que está com esforço respiratório, ele vai precisar fazer uma força muito maior, né? Para que ele consiga inspirar. A pressão dentro do tórax dele vai ficar muito negativa, mais negativa que o normal, não é isso? Pelo esforço que ele vai fazer. E essa pressão que está muito negativa vai começar a puxar a musculatura intercostal. E ele faz um esforço tão grande para respirar, tão grande que a pressão ficou tão negativa aqui dentro que as musculaturas intercostais elas foram retraídas, foram puxadas. E é por isso que a gente tem esse mecanismo da tiragem, né, que eu coloquei aqui para vocês. Ó. Dificuldade de expansão pulmonar, para a ventilação ocorrer, você tem que ter uma queda da pressão interna para a pressão externa ser maior e o ar conseguir entrar por diferença de pressão, não é isso? Se cai excessivamente a pressão dentro do tórax, né, se ele faz um esforço muito grande, você tem uma diminuição de pressão muito grande. Diminuição de pressão muito grande faz uma retração das musculaturas intercostais, fazendo a tiragem intercostal, que indica sofrimento respiratório grave naquele paciente, ok? Causas: insuficiência cardíaca, derrame pleural, obstrução brônquica, fibrose pulmonar, todas doenças relacionadas com que o paciente tem uma baixa oxigenação e precisa ter um esforço maior para oxigenar. Gente, uma fibrose pulmonar, tecido pulmonar morto, fibrosado ali, ele precisa ter uma força maior para expandir aquele pulmão, não é isso? Porque o pulmão está fibrosado, né? Está rígido. E aí ele precisa fazer uma força maior, uma pressão negativa maior e tem tiragem, né? Uma obstrução brônquica, né? Não está passando muito ar aqui pela região dos brônquios, né? Então, para oxigenar aquele pulmão, como o brônquio está obstruído, você precisa fazer uma força muito grande para expandir aquele pulmão, né? Uma força muito grande mesmo, aí você tem a tiragem, né? E aí você pode ter unilateral ou bilateral. E que isso, pessoal, uni-bi sempre muda completamente o raciocínio clínico de vocês, ó. Unilateral, você tem uma obstrução brônquica apenas de um brônquio, né? Do brônquio principal direito. Se for dos dois, pode ser um brônquio principal, né? Pode ser a traqueia, porque os dois estão com tiragem, né? Se apenas um brônquio está obstruído, você vai ter tiragem apenas do lado que o brônquio está obstruído.
o outro pulmão vai oxigenar adequadamente, né? Dos dois lados, pode ser o quê? Uma obstrução da traqueia, porque a traqueia leva para os dois brônquios, né? Uma obstrução brônquica bilateral, um enfisema pulmonar nos dois pulmões, asma, onde todos os brônquios ali dos dois pulmões vão estar com broncoespasmo. Entenderam isso, pessoal? Segundo ponto de esforço respiratório no paciente. A gente já viu tiragem e agora a gente vai ver o uso da musculatura acessória, né? O que é a musculatura acessória? São a musculatura que a gente normalmente não usa na nossa respiração, né? Que elas surgem quando a gente quer recrutar novos músculos, né? Que se inserem ali na nossa cintura escapular, por exemplo, né? Por exemplo, o esternocleidomastóide, que se insere na clavícula e puxa lá para cima. E aí você puxa o tórax para cima, né? Para que você consiga ter uma melhor respiração, né? Um paciente que está com esforço, tem que ter um esforço respiratório para conseguir expandir o pulmão. Então usa esternocleidomastóide e escaleno, né? Na porção superior, ok? E eles vão auxiliar na ventilação. E aí, um paciente que usa muito da musculatura acessória, você vê que ela está contraindo muito, a gente diz que ela está em esforço respiratório. E aí veja só esse vídeo aqui. Olha a tiragem, gente. Pega tudo. Olha a musculatura abdominal, gente, contraindo. Ó. Olha o esternocleidomastóide descendo aí. Veja como ele está puxando para cima. Ó. Lá para cima o tórax, tá vendo? Olha o abdômen dele, musculatura abdominal. Perceberam que ficou evidente que ele está usando diversos recursos para conseguir manter uma respiração? Ficou, pessoal? Pois é. Né? E aí a gente pode também os batimentos das aletas nasais, né? Que a gente diz que o esforço respiratório começa da parte central para a parte mais exterior, né? O batimento das aletas nasais é muito comum em recém-nascidos, ó. Olha as aletas nasais, ó, batendo, tá vendo? Esse batimento, gente, de aletas nasais, ele acontece principalmente em crianças, mas também pode acontecer em adultos, ok? Eles denotam que você tem uma dificuldade respiratória muito severa, ok? Você tem que recrutar mais ar, não é? Então você tem as aletas nasais batendo, né? Você inspira com mais força, né? Então denota uma dificuldade respiratória. Então, tiragem, musculatura acessória, batimento de aletas nasais são tudo coisas que denotam a dificuldade e esforço respiratório naquele paciente que a gente avalia na inspeção do tórax daquele paciente. Ok? Cornagem e traqueísmo a gente também avalia na inspeção. Pacientes que têm obstrução da traqueia, você escuta um som, né? Que é uma respiração ruidosa, né? Como se algo realmente tivesse obstruído aqui, ok? E aí o que pode estar obstruindo? Eu vou falar disso mais tarde com vocês na ausculta, né? Mas você pode ter um edema de glote, o paciente que está tendo um choque anafilático, uma criança que engoliu um objeto estranho está obstruindo aqui a traqueia, e você vai ter a cornagem ao traqueísmo. Você vai ouvir na sua própria inspeção um som ruidoso vindo aqui do paciente, ok? Que chama de cornagem ao traqueísmo. Né? E o sinal de Lemos-Torres, pessoal, né? O sinal de Lemos-Torres ele é muito comum em pacientes que têm derrame pleural de grande e médio volume. O que é que acontece? Veja só. Vamos aqui comigo. Quem é esse 2 aqui, pessoal, da imagem? Pense no tórax, na dinâmica respiratória. Aquele 2 lá está representando quem? Muito bem, diafragma, não é? Vamos lá. O que é o sinal de Lemos-Torres, pessoal? O sinal de Lemos-Torres é um abaulamento muito localizado aqui nas bases pulmonares do paciente, ok? Quando o paciente ele
como é que eu digo? Ele respira, né? Então você tem esse abaulamento. Por quê? Veja só. Pessoal, esse espaço em 3 aí não é o pulmão do paciente, né? É a pleura cheia de líquido, é um derrame pleural, ok? O pulmão do paciente está aqui, ó. Isso aqui é o pulmão, né? Aqui você tem a pleura, ó. A pleura parietal e a pleura visceral, ó. E entre as duas pleuras tem um derrame pleural, né? Tem líquido acumulado, né? E aí quando você respira, que você tenta expandir aquele pulmão, ó, você faz essa força do vetor 1, né? E o diafragma ele faz uma força para cima, né? E aí quem é que sofre? Quem é que sofre é seu espaço intercostal. Você vai ter um abaulamento localizado no espaço intercostal, porque o pulmão está empurrando para cá, o diafragma para cima, a água está cheia de líquido, né? E aí o que é que você pode ter? Você pode ter um abaulamento no seu espaço intercostal. Sempre que você faz isso, né? Você tem um abaulamento ali no espaço intercostal, que a gente diz que é o sinal de Lemos-Torres, quando você tem um derrame pleural de médio e grande volume. Conseguiram entender? Beleza, sinal de Lemos-Torres. Isso aí. Pessoal, inspeção é isso. Dúvidas em inspeção? Pessoal, isso aqui daria para eu falar para vocês em 5 minutos. Não era só fazer um checklist. Olha, pessoal, tipo de tórax, em barril, em chato, né? Mas isso qualquer um poderia fazer com vocês mesmos, né? Minha missão é fazer com que vocês entendam as coisas. Para mim, se vocês entenderam uma coisa daqui hoje, ou seja, se vocês souberem tudo disso aqui que eu falei, apenas decorando, mas se vocês entenderam uma coisa, eu já vou ficar feliz. Porque realmente a missão aqui é fazer vocês entenderem cada um desses exames e correlacionar com o aparelho respiratório do paciente. Então, ficou alguma dúvida de entendimento? Pronto. Inspeção, ok.